Durante o processo de criação do primeiro Assassin's Creed, a Ubisoft foi atrás de vários compositores que conseguiram transmitir, por meio da música, o que os desenvolvedores queriam passar, toda aquela mistura de passado e presente. O escolhido para o trabalho acabou sendo um músico dinamarquês, chamado Jesper Kyd. Jesper Kyd nasceu na Dinamarca em 1972 e desde cedo já sabia uma caralhada de conhecimento sobre música, tocando piano, violão e aprendendo sobre composição. Aos 14 anos, ele já compõe em computadores, começando em um Commodore 64 e mais tarde em um Amiga. Foi nos PCs que, ao lado de seus amigos, participou da cultura das demoscenes, produções pequenas audiovisuais, onde Kyd ficava responsável pela parte musical. Depois de um tempo, ele deixou esse cenário das demoscenes e começou a trabalhar como músico de jogos, criando junto a outras pessoas uma desenvolvedora, a Zynx. Não sei como fala isso, e compôs músicas para vários de seus jogos, como exemplo, o Subterrânea, de Sega Genesis. Em 1998, a Zynx se dissolveu e muitos dos seus antigos membros criaram a IO Interactive, empresa que posteriormente produziu os jogos da saga Hitman. Já o Jesper Kyd acabou se tornando um músico freelancer, mas trabalhou em vários jogos da empresa e seus amigos. Em destaque principalmente os Hitman, que foram os jogos que impulsionaram seu trabalho para muito mais pessoas, conseguindo assim chegar aos olhos da Ubisoft, que confiou seu trabalho a ele para o primeiro Assassin's Creed. O trabalho de Kyd no primeiro Assassin's Creed era bem complicado, afinal ele tinha que criar músicas para um jogo que juntava o presente e o passado, e isso tudo de uma forma orgânica. Toda essa aventura nova para o compositor fez com que o jogo tivesse uma boa trilha sonora, mas com um gosto de que poderia ter arriscado mais, sabe? Vamos começar falando sobre os temas dos locais do jogo. Exemplo da cidade de Acre, que na época o local estava completamente em ruínas, até o bairro rico passar por dificuldades. E visualmente, o jogo já retrata isso bem, com uma paleta de cores acinzentada, e a música ajuda ainda mais nessa ambientação. Acre era uma cidade cristã, aí sabendo disso, Kyd utilizou características da música ocidental da época, com corais e instrumentos, como piano, harpa, violões e violinos. Já Damasco, o próprio Kyd trata o seu tema como um hino heróico, já que a cidade nunca foi tomada durante as cruzadas. Ao contrário do tema de Acre, aqui a música toma um estilo do Oriente Médio, com instrumentos típicos da região. Jerusalém é a mistura dos dois locais anteriores, misturando os dois estilos musicais, com vocais e instrumentos de ambas as regiões. A intenção era criar algo bem emocionante e comovente. Se for pra falar as minhas músicas favoritas desse jogo, provavelmente serão as músicas dessa cidade. Elas acho que combinam muito bem com a estética das cruzadas e elas acabam sendo as músicas mais top. Mas por mais que eu goste da trilha sonora desse jogo, as músicas aqui foram focadas em grande maioria em uma retratação do que eles escutavam naquela época. E não sei se vocês lembram, o jogo também se passa no presente ou futuro. E que tudo que a gente vê com Altair lá na Idade Média é uma simulação. E a gente tá numa máquina vendo aquilo, a estética do menu relembra isso, a desincronização quando você morre relembra isso. E a música também deveria relembrar isso. Esses elementos musicais de ficção científica existem sim, mas surgem em alguns momentos específicos, principalmente em ação, sendo marcado principalmente pela faixa Access the Animals.
Mas, na minha opinião, por mais que essas músicas sejam muito boas, esses elementos poderiam ser mais bem trabalhados, sabe? E foram, porque agora a gente vai falar um pouco sobre a sequência desse primeiro jogo, que é o segundo jogo. Mentira! Jogo que foi lançado em 2009 e até hoje é o melhor da série, fato. It is a good life we lead, brother. At best, may it never change. And may it never change us. Dá até um arrepio, cê é louco. Mesmo sendo uma bosta, o primeiro jogo foi um sucesso e a Ubisoft rapidamente começou a desenvolver o segundo jogo, e logo já trouxe o Jasper Kidd de novo para compor as músicas. A história dessa vez se passava na Itália renascentista, e agora o dinamarquês tinha uma liberdade criativa maior para construir suas obras e estava decidido que iria experimentar sons mais diferentes, trazendo a música renascentista, mas de uma forma modernizada, com instrumentos atuais e tal. O resultado acabou sendo uma trilha sonora simplesmente única e referência quando se trata de música no mercado de jogos. A música aqui a gente pode estar considerando como neoclássica, já que ela mistura elementos da música clássica e elementos da música moderna. Mas ela também traz diversas sonoridades, como sons eletrônicos, de post-rock, religiosos, românticos e até de filmes de Hollywood. Na real, isso acabou contribuindo para uma trilha sonora mais cinematográfica, podemos dizer assim. Muitas vezes a música entrando com peso e uma cena marcante, coisa que não tinha muito no primeiro. Ao contrário de Assassin's Creed 1, que continha apenas 12 músicas e muitas acabavam se repetindo e se tornando um pouco enjoativas, no segundo jogo existem quase o triplo de faixas, e que funcionam para diferentes momentos. Todas essas 35 faixas foram distribuídas em uma compilação de 2 discos, com uma duração de 1 hora e 53 minutos no total. Se vocês me permitem, eu vou falar um pouco sobre algumas dessas músicas tops. Começando com Earth, a primeira música do álbum, ela é uma crescente de vários sons diferentes, começando mais parada, melancólica, e ela vai ganhando uma força, entrando uma guitarra elétrica, um conjunto de cordas, efeitos eletrônicos e cada vez mais ficando mais frenética. Ezio's Family é praticamente uma versão diferente de Earth, e com certeza a música mais marcante do jogo. O foco aqui fica nos vocais, no teclado e nas cordas. As duas faixas são excelentes, mas na minha opinião, Earth parece trazer algo mais da gameplay do jogo, as lutas, o parkour, a exploração. Já Ezio's Family me transmite uma sensação mais cinematográfica, um sentimento mais da história em si, do Ezio lutando pela sua família, como o próprio nome diz. Florence Tarantella remete a uma das danças tradicionais da época, se encaixando perfeitamente onde foi inserida, que é nas primeiras missões do Ezio, onde ele é um garoto ainda e ele só quer se divertir e aproveitar a vida. Falando um pouco mais sobre Florença, temos a música Home in Florence, uma música ambiente que transmite a paz, a vida, o cotidiano da cidade, utilizando principalmente um violão e um sintetizador para dar aquele contraste moderno que eu falei antes. Vamos falar um pouco sobre minha cidade favorita desse jogo, que tem uma das músicas como Venice Fight, que talvez seja a música que mais transmita sensação de urgência e ação no jogo, utilizando uma combinação de instrumentos eletrônicos e de percussão.
Dreams of Venice, pra mim, é a música que mais consegue transmitir a vibe da cidade de Veneza, de uma forma bem bonita e sutil. Ela segue um pouco do estilo de música ambiente, como em Home in Florence com Florença, mas a aura da própria cidade e os vocais angelicais da música dão algo a mais, sabe? No segundo disco a gente tem algumas músicas mais diferentes, abstratas e que não tem tanto destaque quanto as primeiras que eu falei. Darkness Falls in Florence abre essa segunda parte de uma forma bem sombria. Ela toca durante a DLC Bonfire of Venice e por mais que a DLC seja uma grande bosta, a música ainda se salva. Muitos aqui eu acho que nem lembram dessa música, nem eu mesmo lembrava muito dela, mas ela, se você pegar pra escutar, ela é bem interessante. Sanctuary é uma música que consegue ser bem bonita, reflexiva, nostálgica, triste e tudo isso ao mesmo tempo. Ao meu ver, ela transmite bem o que se passava na mente do Ezio naquele momento. The Plague é a música tema de Forli, uma cidade cinzenta, vazia, toda molhada. Ela traz uma sensação bem medieval. Acho que por isso até o nome The Plague, né? Ela é toda composta em torno de uma aura sombria e misteriosa, semelhantes a alguns jogos de terror. Leonardo's Inventions Parte 2 é a música tema de Monteriggioni e transmite a mensagem que a vila passa. Um local misterioso com vários segredos e histórias por trás. A última música do álbum é Animus 2.0. Que toca em momentos do presente normalmente. Ela traz bem esses sentimentos de ficção científica, de imensidão deste universo, de tecnologia. Ela me remete a uma época em que o presente nos jogos da série tinha essa grande relação com o passado que todos queriam entender, mas ninguém entendia por completo. O que estava acontecendo ali com o Desmond, Abstergo, toda essa energia acabou se perdendo um pouco durante os jogos, né? Infelizmente. Essas foram algumas das músicas que se destacam na trilha sonora, ao meu ver, mas todas são muito bem feitas e merecem ser apreciadas dentro e fora do jogo. Aliás, a trilha sonora da maioria dos Assassin's Creed são boas, mesmo que tenha saturado o Ezio Family e alguns... Mas cara, pra mim o Jasper Kidd aqui conseguiu extrair o máximo que conseguia e claro que o jogo em si ser ótimo também ajuda muito na experiência. A trilha sonora desse jogo é uma das minhas favoritas dos jogos, o jogo também é um dos meus favoritos. E sendo assim, eu queria falar um pouco sobre ele. Saibam que eu não sou nenhum tipo de mestre em música, nada do tipo. Por isso que eu fui atrás de algumas pessoas, arquivos e sites que tinham mais conhecimento para agregar ao vídeo, né? Enfim, todas as referências eu vou estar colocando na descrição. E por fim, queria agradecer a todos que ficaram até o final. E espero que tenham gostado. E é isso, tamo junto. Tchau.